O senhor acha que todo mundo, quero dizer, todo mundo, com ventos, mares, as árvores, as montanhas, o fogo, os animais, as casas, os desertos, as chuvas, agora já pode dizer etc? Os etcéteras. Então, o senhor acha que o mundo inteiro é a metáfora de alguma coisa? Hoje nós vamos conversar sobre um livro poético, delicado e muito forte. Hoje falaremos sobre o carteiro e o poeta. Vem comigo? Bom, hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo a Laís e a família querida dela, lá do Cebular, que é da Baixada Fluminense, lá no Rio, porque eles são donos de um sebo maravilhoso, muito legal de verdade. Eles têm um acompanhamento intenso no Instagram, no WhatsApp, com livros de qualidade, livros muito bacanas, e que agora também tem um clube de assinatura. Veja que inteligente, clube de assinatura de livros. Eu amo as ideias das pessoas, é sensacional. E fazendo parte desse clube de assinatura, esse foi o segundo livro que eu recebi. O primeiro ainda preciso terminar para resenhar. Esse foi o segundo livro que eu recebi. A gente preenche um formulário dizendo o tipo de livros que a gente gosta ou está interessado e tudo mais. E assim, a Laís, ela é uma vidente. Ela, toda vez que ela manda para mim alguma coisa, ela acerta. Ela super acerta. Então, Laís, que trabalho incrível que vocês estão fazendo. Eu super apoio e finalmente eu resenhar. Beijo super especial, viu? O Carteiro e o Poeta é um livro escrito por Antônio Skármeta. Eu tenho essa edição da editora Record e é um livro que conta o desenrolar de uma amizade bem diferente, não muito usual, entre o Mário Giménez e Pablo Neruda na virada da década de 60 para 70 no Chile. Olha, esse livro não é uma biografia da vida do Pablo Neruda, de pedaços da vida dele, não. Esse é um livro de ficção mesmo, que conversa sobre os relacionamentos não só do Mário Giménez, mas como toda aquela comunidade naquela ilha chamada Ilha Negra desenvolveu com uma pessoa tão instruída como Pablo Neruda. O livro conta aqui naquela localidade só praticamente o Pablo Neruda que sabia ler, escrever e principalmente interpretar. O livro começa com Mário Giménez vivendo com o pai, tendo uma vida simples e até mesmo tediosa, e com muita insistência do pai ele acaba indo procurar emprego. Por causa da bicicleta ele consegue uma vaga como carteiro para entregar a correspondência para a única pessoa naquela região que recebia cartas, que era o Pablo Neruda. E ele morava muito distante ali do centro, então precisava de alguém com bicicleta para com facilidade conseguir levar várias cartas que ele recebia diariamente. É verdade que esse emprego não rende muito dinheiro pro Mário Giménez, mas como ele tem a opção, tem a possibilidade de ter um contato mais direto, mesmo que seja entregando cartas para uma pessoa tão mundialmente conhecida como Pablo Neruda, indicado ao Nobel de Literatura, ele ignora essa parte de não ganhar muito dinheiro para poder ter um contato maior e aprender outras coisas, que uma finalidade. E tudo isso acaba mudando totalmente a vida do Mário Giménez. Todo dia, Pablo Neruda recebe cartas e cartas de mulheres e por causa disso ele é conhecido como o poeta do amor. Entretanto, aí se frisa no livro que ele é considerado o poeta do povo. E justamente por essa visão que todo mundo tem, do Pablo Neruda, que Mário Giménez pensa em se aproximar mais como carteiro, talvez desenrolar ali uma conversa, para conseguir ter livros autografados, conseguir usar isso com as moças e ser mais conhecido na região, enfim. Essa é a finalidade inicial do Mário. Assim que ele conhece, já fica apaixonado, o Mário Giménez, por Beatriz Gonzalez, que é a filha da taberneira daquela região que todo mundo já conhece. E a mãe não aprova muito esse envolvimento, porque afinal de contas Mário é uma pessoa sem lembeira, que trabalha como carteiro do Pablo Neruda, mas que não ganha tanto, afinal de contas ele só faz entrega para uma pessoa, então ele não tem muito dinheiro para oferecer uma vida mais confortável para a filha dela. Agora, o momento que o Mário descreve para o Pablo como ele conheceu a musa dele, como ele se apaixonou, a conversa que eles tiveram, que foi praticamente nenhuma, acho que trocaram 2 ou 3 palavras, e a forma como ele vai contando pro Pablo, e o Pablo fazendo uma pergunta com resposta a pergunta, é um diálogo extremamente engraçado. Aliás, esse livro, ele tem uns diálogos assim bem marcantes, né? E eu achei também muito inspirador, muito bonito a forma como ele descreve a Beatriz Gonzalez,
mas de uma forma muito delicada, e mesmo quando ele aborda detalhes do corpo dela, ele é poético, ele não é grosseiro, ele não é vulgar, ele não é comum, ele não é medíocre, sabe? A forma como ele descreve é inspirador, é muito inspirador. E aí Mário consegue fazer com que Beatriz fique apaixonada por ele, porque ele vai copiando trechos de poemas do Pablo Neruda, com metáforas, quando ele finalmente entende o que significa metáforas. E isso vai muito além das palavras. Ele percebe ali na paixão com a Beatriz que a metáfora ela pode ir além de um papel e realmente ser absorvido por uma pessoa a ponto de se apaixonar. Agora, o diálogo da mãe da Beatriz, quando ela entra no quarto e vê a filha debruçada na janela, olhando para o céu. Eu sei que parece meio bobo eu falando assim, mas quando ela começa a ver a filha dela, como ela se move, como ela responde, e ela percebe que ela está apaixonada por causa de textos, é um dos diálogos mais bonitos que eu já li até agora. De verdade. A mãe dela não passa a mão na cabeça, a mãe dela não entende. Não, a mãe dela confronta, dizendo que aquele não é o melhor destino para ela, porque afinal de contas aquele rapaz não tem um emprego com um salário bacana, etc, etc. E que por mais que ela esteja muito apaixonada, é preciso dinheiro para sobreviver, né? E aí no final a filha comenta com a mãe, mas ela não sabe como é estar apaixonada por alguém. E a mãe dela fala, dessas palavras que você leu, eu também li. Então, o que vai do seu... Começa você lendo do seu coração, a consequência disso é que vai no seu corpo. E eu tô vendo isso agora. Esse trecho, esse diálogo é sensacional. E aí o Pablo Neruda acaba se envolvendo com a história por livre e espontânea pressão do Mário Giménez, mas consegue convencer a mãe da garota e eles casam e o Pablo acaba sendo o padrinho do filho deles e é muito bonito. É muito bacana mesmo. Esse é um livro que eu não vou contar o final dele, porque na verdade a ideia do livro não é meio o final. Sabe aquele tipo de livro que você se envolve com o desenvolvimento dele muito mais do que você espera que possa acontecer no final? Cada parte que você vai passando, como se você bebesse de algo muito puro, de algo muito bonito, sabe? Isso vai te saciando, te saciando. Independente do que seja no final, do que vai acontecer no final, meu ponto de vista, eu já estou satisfeita porque a leitura fluiu. Você vê que é um livro bem fininho, né? Eu ultimamente estou com essa sensação. Os livros finos que eu tenho lido são os mais fortes, os mais marcantes. E esse não foi diferente, sabe? A poesia é um texto corrido, é um texto fluido, é interessante como você lê, você não fica cansativo, as palavras não são densas, você entende. Mas quando você começa a fazer a construção do que está sendo conversado e você é relembrado de que a metáfora pode realmente mudar seu conceito sobre muitas coisas de uma forma muito poética, dá um choque de realidade, para, respira e aproveita. Essa foi a sensação que eu tive com esse livro. Bom, eu comecei esse vídeo falando que esse livro se passa da virada da década de 60 para 70, né? Com esse relacionamento de amizade com o Pablo, que o Mário Giménez vai desenvolvendo com o Pablo, ele acaba começando a entender, começando a fazer parte do Partido Comunista, que o Pablo Neruda também era parte, bem no meio da ditadura chilena, que faz com que Mário Giménez acaba tendo consequências dessa sua participação. Após a eleição do Salvador Allende como presidente da República do Chile e a nomeação do Pablo Neruda como embaixador na França, os amigos do Mário Giménez começaram a ir se afastando aos poucos, e ele foi ficando sozinho. E enquanto estava na França, Pablo Neruda escreve para Mário Giménez pedindo que ele faça gravações da ilha que Pablo tanto sentia falta, do que ele podia fazer. E junto com essa carta, o Mário Giménez recebe um gravador, que ele nunca tinha visto, nunca tinha tido acesso antes, e esse receber essa encomenda mexeu muito com ele. No começo do livro, o Mário Giménez, praticamente não, ele nem sabe o que significa metáfora, apesar de que ele mesmo produzia, mas sem saber o que era. E aí, do meio pro final do livro, quando você percebe quando ele recebe o gravador e ele atende o pedido do Pablo, e você percebe que além dele entender o que é uma metáfora, ele consegue desenvolver, fazendo com que ela saia das palavras no papel e vire som da onda do mar, som das gaivotas, som do seu filho dentro da barriga da mãe ainda, até mesmo o som do silêncio. E é mais ou menos isso, uma metáfora dentro de uma metáfora, né?
eu volto ao mar, envolto pelo céu. O silêncio entre uma e outra onda estabelece um suspense perigoso. Morre a vida, se aquieta o sangue, até que rompe um novo movimento e ressoa a voz do infinito. Olha, esse não é um livro comum, nem mesmo na forma de diagramação dele, sabe? Essa minha edição tem essa capa. Do meio pro final você vai entender o que ela quer dizer. Não vou contar. E uma coisa que eu gostei demais é que os capítulos, eles são muito curtinhos, né? Eles são bem pequenos, tem às vezes uma página, às vezes duas, três no máximo. E eu acho muito gostoso porque é como se fosse uma sobremesa, que você gosta muito. Você pega um pedaço, você vai degustando, vai saboreando, vai se entendendo, vai para a próxima. Se você quiser, você pode voltar um pouco. São capítulos que têm desenvolvimento e um desfecho dentro deles mesmos, vamos dizer assim, mas que faz todo sentido com o desenvolvimento e desfecho do livro como um todo. Então você pode parar e aí na continuação vai continuar fazendo sentido, vai sendo fluido, sabe? Eu achei isso incrível, como ele, Antônio Skármeta, como é que ele conseguiu fazer esses pequenos capítulos se encaixarem tão bem, de forma tão lírica, de forma poética, dentro de um livro e conseguir trazer toda essa ideia, essa imagem, essa história num livro tão pequeno. Essa minha edição tem apenas 127 folhas. Esse é aquele tipo de livro que acho que ajuda muito numa ressaca literária. É o livro que você tá num sábado sem muita coisa para fazer, alguma coisa emocionante para fazer, apesar de que você quer muito fazer e não sabe o que. Você prepara alguma bebida gostosa, senta, deita confortável, pega esse livro, numa tarde você lê, e quando você fechar a última parte, você vai sair leve, vai sair inspirado e vai sair querendo coisas bonitas e coisas novas. Essa é a sensação que o Carteiro e Poeta deixou pra mim. Você já conhecia esse livro? Não conhecia? Me conta aqui. Aliás, esse é o primeiro livro que eu conheço desse autor, Antônio Skármeta, e gostei tanto que eu vou pesquisar outros livros dele para ver como é a forma que ele desenvolveu a escrita dele. Obrigada por você que me acompanhou até aqui. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.